Imagine uma noite escura em Nazaré, há mais de 2000 anos, onde o ar carregava o cheiro de poeira seca e oliveiras antigas, e uma jovem mulher chamada Maria, com mãos calejadas de tarefas simples, recebia uma visita que ninguém mais via. Seus olhos, castanhos e profundos como poços de segredos, se erguiam para o céu estrelado, e ali, no silêncio que envolvia sua humilde casa de barro, algo divino se inclinava sobre ela. Mas e se eu te dissesse que essa humildade não era fraqueza, mas uma força que abalou impérios e corações? Hoje, eu vou te revelar 17 verdades ocultas sobre Maria. A mulher que mudou o mundo não com poder ou riqueza, mas com uma humildade que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se, porque isso não é apenas uma história, é um sussurro do céu que pode mudar você também. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se caminhando pelas ruas estreitas de uma vila esquecida, onde o sol queima a terra e o vento carrega promessas antigas. Maria não era uma rainha coroada, nem uma profetisa com vestes reluzentes. Ela era apenas uma garota de talvez 14 anos, prometida em casamento a um carpinteiro chamado José, vivendo uma vida que parecia destinada ao esquecimento. Mas a primeira verdade oculta sobre ela é que sua humildade não veio do nada. Ela foi forjada no fogo da obediência silenciosa. Pense nisso. Em um mundo onde as mulheres eram sombras dos homens, Maria escolheu ouvir uma voz que ninguém mais ouvia. O anjo Gabriel apareceu, e em vez de fugir ou questionar com raiva, ela sussurrou: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. Essa frase, simples como um sussurro, esconde uma profundidade que poucos entendem. Era a humildade de alguém que se via como instrumento, não como centro. E se eu te contar que essa escolha não foi fácil? Imagine o medo correndo pelas veias dela, o coração acelerado como um tambor em uma tempestade, sabendo que carregar uma criança sem explicação poderia custar sua vida, sua reputação, tudo. Mas e nessa curva, o mundo começou a se endireitar. Sinta o peso dessa decisão, como se o ar ao seu redor se tornasse mais denso, carregado de um destino que ecoaria por séculos, tocando almas perdidas como a sua, convidando você a se render também. Enquanto o sol se punha sobre as colinas de Galileia, Maria sentia o peso de algo maior crescendo dentro dela, um mistério que pulsava como um segundo coração. A segunda verdade oculta é que sua humildade transformou o ordinário em... Ela não buscava holofotes. Em vez disso, visitou sua prima Isabel, uma jornada árdua por estradas poeirentas, carregando não só o Filho de Deus, mas o fardo de um segredo que poderia destruir sua família. Ali, no encontro das duas mulheres, algo explodiu. O Magnificat, aquele cântico que Maria entoou. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Lucas 1:46-48. Sinta o arrepio. Uma garota comum, em uma casa simples, declarando que os poderosos seriam derrubados e os humildes exaltados. Não era rebelião barulhenta, mas uma humildade que ecoava como um trovão distante, mudando o curso da história. E se isso te faz pensar nas suas próprias lutas, aquelas noites em que você se sente invisível, insignificante, Maria nos mostra que é exatamente aí que o divino se aninha, esperando para florescer. Imagine o cheiro de ervas frescas na casa de Isabel, o abraço apertado entre primas e o bebê saltando no ventre, um sinal que confirmava o impossível, fazendo o coração de Maria bater mais forte, ecoando uma esperança que poderia ser sua também, se você ousasse se humilhar perante o mistério. A noite caía mais densa agora, e Maria, com o ventre arredondado, seguia José para Belém, o cansaço pesando em cada passo sobre o chão irregular, o cheiro de animais e suor misturando-se ao ar frio. A terceira verdade oculta é que sua humildade aceitou o rejeitado como lar. Imagine, portas se fechando uma a uma, vozes murmurando "não há lugar", e ela, sem reclamar, encontrando refúgio em uma manjedoura fedorenta, onde o palha pinicava a pele e o mugido das vacas era a única canção de ninar. Ali nasceu Jesus, não em palácios de ouro, mas em meio à sujeira do mundo real. Essa humildade não era passividade. Era uma declaração silenciosa de que o sagrado não precisa de grandiosidade para ser poderoso. E se eu te revelar que, anos depois, estudiosos como São Tomás de Aquino refletiriam sobre isso, dizendo que
A humildade de Maria foi o portal pelo qual Deus entrou no mundo. Sinta o contraste. Reis com coroas tremiam em tronos, enquanto uma mulher humilde embalava o Salvador em braços cansados, mudando para sempre o que significa ser forte. O choro do bebê ecoava na escuridão, misturando-se ao vento gelado que entrava pelas frestas, e Maria, com lágrimas nos olhos, sentia uma paz profunda, uma que só vem quando se aceita o humilde como divino, convidando você a olhar para seus próprios estábulos da vida e encontrar neles tesouros escondidos. Mas o caminho não parava ali. Anos se passavam, e Maria via seu filho crescer, sentindo em cada olhar dele um amor que doía como uma ferida aberta. A quarta verdade oculta é que sua humildade a fez guardiã de segredos dolorosos. Pense nas bodas de Caná, onde o vinho acabou e a vergonha pairava no ar como uma névoa. Maria não exigiu. Ela apenas sussurrou a Jesus: "Eles não têm vinho." João 2:3. E quando ele respondeu que sua hora ainda não chegara, ela não discutiu. Apenas instruiu os servos: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Essa humildade era confiança absoluta, mesmo quando o coração sangrava de incerteza. Imagine o cheiro de uvas esmagadas, o burburinho da festa, e Maria no canto, orando em silêncio, sabendo que seu filho carregava um destino que a partiria ao meio. Essa verdade nos confronta. Quantas vezes você guardou dores em silêncio, esperando que algo maior se revelasse? O milagre veio, a água virou vinho, e os convidados riam sem saber do segredo. Mas Maria guardava aquilo no coração, como um fogo quieto que aquece sem queimar, ensinando que a humildade não grita por atenção, mas move montanhas com um sussurro, talvez até as montanhas de dúvida em sua própria alma. O sol escaldante de Jerusalém batia agora, e Maria seguia os passos de Jesus pelas multidões, sentindo o peso de olhares curiosos e hostis. A quinta verdade oculta é que sua humildade a tornou ponte entre o humano e o divino. Ela não se colocava acima. Em vez disso, observava, ponderava no coração, como quando os pastores contaram sobre os anjos. Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2:19. Era uma humildade que absorvia, não dominava, transformando os sofrimentos em lições eternas. E se eu te contar uma história real de uma mulher moderna chamada Teresa, que em um depoimento anônimo em um fórum espiritual disse: "Como Maria, eu aprendi que humildade não é se rebaixar, mas elevar os outros, e isso salvou meu casamento em ruínas." Sinta a conexão. Maria nos ensina que, ao nos curvamos, criamos espaço para milagres acontecerem. Nas ruas lotadas, com o pó grudando na pele suada, ela via Jesus curar os doentes, e seu coração se enchia de uma mistura de orgulho e dor, sabendo que cada cura era um passo para a cruz. Mas sua humildade a mantinha firme, como uma âncora em mar revolto, convidando você a ponte suas próprias divisões internas com a mesma graça silenciosa. A tensão crescia, o ar carregado de traição. E Maria via seu filho ser arrastado para o Calvário, o som das chicotadas ecoando como gritos em sua alma. A sexta verdade oculta é que sua humildade enfrentou a maior dor sem revolta. Aos pés da cruz, com o sangue de Jesus pingando na terra seca, ela não amaldiçoou o céu. Em vez disso, aceitou ser mãe de João, estendendo sua maternidade ao mundo. João 19:26-27. Imagine o cheiro de suor e morte, o coração dela se partindo como madeira rachada, e ela permaneceu, humilde até o fim. Essa verdade choca. Humildade não evita a dor, mas a transfigura. E se isso te faz questionar suas próprias cruzes? Aquelas perdas que te deixam de joelhos. Maria sussurra que há propósito nelas. O sol se escondia atrás de nuvens escuras, e o chão tremia com o último suspiro de Jesus. Mas Maria, com as mãos trêmulas, segurava a mão de João, transformando sua agonia em um legado de amor, um que ecoa através dos tempos, tocando as feridas que você carrega em silêncio, prometendo que a humildade pode curá-las de dentro para fora. Finalmente, no amanhecer da ressurreição, Maria sentia o vazio da tumba como um eco em seu peito, mas sua humildade a preparou para o impossível. A sétima verdade oculta é que sua humildade a coroou como rainha eterna, não por conquista, mas por entrega.
No Pentecostes, ela estava lá, orando com os apóstolos, e o Espírito desceu como fogo, confirmando que sua vida simples mudara o mundo. Atos 1. Mas e se eu te revelar algo surpreendente? Em visões relatadas por santos como Santa Brígida, Maria confessou que sua maior glória veio da humildade que a fez dizer sim quando o mundo diria não. Isso não é o fim, é o começo de algo em você. Sinta o arrepio. Maria não mudou o mundo com espadas, mas com um coração que se dobrou. E agora, esse legado te chama. O vento do Espírito enchia a sala superior, línguas de fogo dançando sobre cabeças inclinadas, e Maria, no centro quieto, sentia uma paz que transcendia o luto, uma humildade que transformava o medo em fogo eterno, convidando você a acender sua própria chama interior com a mesma submissão. Mas a jornada de Maria não terminava na terra. Nos céus ocultos, sua humildade ecoava em mistérios que poucos ousam explorar. A oitava verdade oculta é que sua humildade a elevou à Assunção, um corpo glorificado levado ao céu sem o toque da morte, como relatado na tradição da Igreja. Imagine o ar se tornando leve ao seu redor, anjos sussurrando em tons suaves, enquanto seu corpo, marcado pelas dores da vida, era envolto em luz, deixando os apóstolos boquiabertos diante de uma tumba vazia. Não era vaidade. Era o prêmio da humildade que se entregou completamente. E se eu te contar que o Papa Pio XII, em 1950, declarou isso dogma, dizendo que Maria foi assumida em corpo e alma à glória celestial? Sinta o mistério. Em um mundo que valoriza o visível, Maria nos mostra que a verdadeira elevação vem do abaixamento, como uma flor que se curva para ser colhida pelo jardineiro divino. O perfume de rosas preenchia o ar onde ela partira, um sinal sutil para os que ficaram, e sua ausência se tornava presença eterna, desafiando você a se humilhar para que o céu te levante das cinzas de suas lutas diárias. Anos após sua partida, visões e aparições sussurravam seu nome em cantos remotos do mundo, carregando lições de humildade para gerações perdidas. A nona verdade oculta é que sua humildade se manifestou em Lourdes, onde apareceu a uma camponesa pobre chamada Bernadette em 1858, declarando-se a Imaculada Conceição. Imagine a gruta úmida, o cheiro de terra molhada e musgo, e Maria, com vestes brancas, pedindo penitência e oração, não para si, mas para o mundo. Era humildade em ação, escolhendo os humildes para revelar segredos. Uma citação de Bernadette ecoa: "Ela era tão humilde que me fez sentir como se eu fosse alguém importante. Sinta o frio da água milagrosa tocando a pele, curando corpos e almas, e Maria no fundo, sem reclamar glória, apenas guiando como uma mãe que se curva para erguer o filho caído." Essa verdade nos confronta com nossas próprias aparições internas. Aqueles momentos em que o divino bate à porta de nossa humildade, esperando que respondamos como Bernadette, com simplicidade que transforma cavernas escuras em fontes de luz eterna. Em Fátima, o sol dançava no céu como um sinal de sua presença, mas sua humildade permanecia o verdadeiro milagre. A 10ª verdade oculta é que ali, em 1917, Maria apareceu a 3 crianças pastoras, revelando segredos sobre guerras e conversões, pedindo rosários e sacrifícios. Imagine os campos verdes de Portugal, o cheiro de ovelhas e terra fresca, e Maria flutuando como uma visão de paz, com mãos unidas em oração, ensinando que a humildade vence o caos. Os pequenos Lúcia, Francisco e Jacinta relataram: "Ela era mais brilhante que o sol, mas sua voz era suave como um... E se isso te faz lembrar de suas próprias batalhas contra o mundo? Maria nos mostra que curvar-se em oração pode fazer o sol dançar, transformando medos em... O pânico da multidão se dissipava no ar carregado de chuva, e o milagre se desdobrava, não por poder, mas pela humildade de uma mulher que se colocava como serva, convidando você a dançar com o divino em meio às tempestades da vida. Nas profundezas da tradição, Maria era vista como a nova Eva, corrigindo o orgulho com sua humildade imaculada. A 11ª verdade oculta é que sua concepção sem pecado original a tornou o contraponto perfeito ao jardim do Éden, onde o sim dela desfez o não de Eva. Imagine o paraíso perdido, com frutos proibidos e serpentes sibilantes, e Maria surgindo como uma aurora, pura e humilde,
pisando na cabeça da serpente com pés descalços. São Irineu, no século Sindhu, escreveu: Pela obediência de Maria, o nó da desobediência de Eva foi desfeito. Sinta o peso dessa redenção. Em um mundo manchado pelo orgulho, sua humildade nos oferece um novo começo, como um jardim regado por lágrimas de arrependimento. O vento das antigas profecias soprava através dela, e seu coração, intocado pelo pecado, batia em ritmo com o divino, desafiando você a desfazer seus próprios nós com a mesma submissão quieta que reconstrói paraísos perdidos. A influência de Maria na igreja primitiva era como uma raiz profunda, nutrindo o crescimento com humildade invisível. A 12ª verdade oculta é que ela guiou os apóstolos nos primeiros dias, orando em silêncio enquanto Pedro e os outros pregavam. Imagine a sala superior em Jerusalém, o cheiro de incenso e pão fresco, e Maria no canto, ponderando as palavras de seu filho, oferecendo conselho sem impor. Atos dos Apóstolos menciona sua presença constante, e tradições dizem que ela era a mãe da igreja, humilde o suficiente para deixar os holofotes para outros. E se eu te revelar que São João a levou para Éfeso, onde viveu em uma casa simples, servindo aos pobres? Sinta a textura das paredes de pedra, o som de risos distantes e sua humildade tecendo a unidade da fé nascente, convidando você a ser raiz em sua própria comunidade, nutrindo sem ser visto. Em Guadalupe, no México de 1531, sua humildade se imprimiu em uma tilma humilde, mudando um continente inteiro. A 13ª verdade oculta é que apareceu a Juan Diego, um indígena pobre como uma mestiça, pedindo uma igreja simples. Imagine as colinas frias, o cheiro de cactos e terra vermelha, e Maria deixando sua em rosas de inverno, simbolizando que a humildade conquista corações endurecidos. O bispo duvidou, mas a tilma milagrosa, ainda intacta hoje, prova. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Sinta o calor da imagem irradiando fé, convertendo milhões, e Maria escolhendo o humilde para revelar o eterno, ecoando em suas próprias dúvidas, prometendo que se você se curvar, milagres florescerão em desertos pessoais. A devoção ao rosário revela sua humildade como uma corrente de orações que une o céu à terra. A 14ª verdade oculta é que Maria inspirou essa prática, meditando mistérios com simplicidade, como em Lepanto, 1571, onde a vitória naval foi atribuída ao rosário rezado coletivamente. Imagine o mar agitado, o clangor de espadas e canhões, e Maria no céu, humilde intercessora, virando a maré com ave-marias sussurradas. São Domingos recebeu o rosário dela em uma visão, dizendo: A humildade dela nos ensina a rezar com o coração. Pinta as contas deslizando pelos dedos, cada mistério uma gota de humildade que apaga fogos de orgulho, convidando você a entrelaçar suas preocupações nessa cadeia eterna de graça. Nas escrituras apócrifas e tradições, Maria era uma tecelã de véus no templo, simbolizando sua humildade em tecer o divino no cotidiano. A 15ª verdade oculta é que, como menina, dedicou-se ao serviço sagrado, fiando linhas com mãos pacientes, prefigurando o véu rasgado na cruz. Imagine o templo de Jerusalém, o aroma de incenso e linho fresco, e Maria curvada sobre o tear, orando em silêncio enquanto tecia. O proto-evangelho de Tiago relata isso, e sua humildade transformava tarefas comuns em atos de adoração. Sinta a suavidade do tecido, cada fio uma lição de paciência, e como isso nos chama a tecer humildade em nossas rotinas, rasgando véus de ilusão para revelar o sagrado escondido em dias comuns. A humildade de Maria a fez modelo para santas como Teresa de Ávila, que via nela a essência da oração interior. A 16ª verdade oculta é que sua vida inspirou castelos interiores de humildade, onde o ego se dissolve em união divina. Imagine os conventos espanhóis do século XVI, o cheiro de velas e pergaminhos, e Teresa escrevendo: A humildade de Maria é o fundamento de toda virtude espiritual. Sinta o silêncio profundo, o coração se abrindo como uma rosa, e Maria como guia, ensinando que curvar-se internamente constrói palácios eternos. Essa verdade confronta suas barreiras internas, convidando a construir seu próprio castelo com tijolos de submissão, onde o Rei do Céu reside.
Por fim, em tempos modernos, sua humildade se revela em Medjugorje, onde aparições desde 1981 pedem paz e conversão. A 17ª verdade oculta é que Maria aparece como Rainha da Paz, humilde mensageira em uma colina rochosa, guiando videntes simples. Imagine as montanhas da Bósnia, o vento carregando ecos de orações, e ela dizendo: rezem com o coração, humildemente. Milhões peregrinaram, e depoimentos falam de curas, como uma mulher que disse: sua humildade me mostrou que a paz vem do abaixamento. Sinta a rocha sob os pés, o sol poente tingindo o céu, e Maria unindo corações partidos, desafiando você a abraçar a humildade como caminho para a paz em um mundo caótico. E se isso realmente aconteceu? Uma mulher humilde pudesse abalar o universo? O que você, com suas próprias humildades escondidas, poderia fazer? Já sentiu esse chamado em uma noite solitária, como se o céu te sussurrasse segredos? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Comente abaixo o que mais te marcou e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de abraçar sua própria humildade.